Olá a todos e todas, meu nome é Lucas Santoro Gomes, eu sou um dos professores convidados da Vida Mental, do curso de especialização em saúde mental, e hoje eu vou falar rapidinho para vocês sobre a questão do adolescente e suas vulnerabilidades, tá? Então é só um gostinho para que vocês fiquem bastante interessados em vir fazer o curso com a gente, tá? O curso de pós-graduação na Unip. Então vamos lá. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que lembrar o que é ser adolescente, né? Adolescente e em que contexto a gente pode entender o adolescente e suas vulnerabilidades dentro da cultura nossa aqui do Brasil, né? Então vamos lá, né? Eu acho que a primeira coisa são os desafios de ser criança e adolescente, né? Numa situação de exclusão social, né? Então, o que o texto fala? O texto fala os desafios para quem trabalha com crianças e adolescentes e famílias dentro de um contexto de comunidades urbanas multiculturais são muitos, né? Então, imagina a pessoa que está dentro de um modelo de vida onde as políticas públicas não estão presentes e, além do mais, ela existe dentro de um contexto de falta, de carência e de conflito, né? Então, comunidades urbanas multiculturais, o que acontece? Elas resultam de questões que a gente sabe, né? Mas é bom repetir. Então, vamos lá. O que significa isso? É pobreza, é a injustiça social, a educação precária, não é? A falta de empregos e falta de habilidade para o trabalho. Estar em situação de rua, as questões de saúde mental, o abuso, a negligência, a violência doméstica, a violência na rua, o abuso de drogas, o tráfico, a falta de espaços de lazer e cultura, a questão do bullying dentro das escolas, sexualidade e muita dor e perda. Então, é dentro desse contexto, né, que a gente pode tentar começar a compreender o que significa passar no ritual de passagem de menino para homem e de menina para mulher, por exemplo, numa coisa tão complicada que é a adolescência, né? Então, o que significa? Adolescência é período de transição. E existe dentro da nossa cultura muito enfoque, né, da coisa de ser jovem, de ser bonito, de ser gostoso, de estar com tudo, pode tudo, né? Todo o marketing é direcionado para essa coisa da beleza da juventude, né? Então, existe muita projeção em cima da sociedade em relação a ser jovem, né? Então, o que é isso? Ser jovem, eu posso tudo, né? Eu estou ali para as infinitas possibilidades de transformações do futuro, né? Só que isso não é o que acontece para quem está numa situação de desigualdade social, por exemplo, né? Então, aquela coisa de poder gozar toda a magia que a história da juventude, né, nos coloca, né, o símbolo da juventude, sinônimo de vida, né, financeira, física, viver bem, enfim, né, um conceito de felicidade, né? Esse conceito está lá. E o jovem que está na desqualificação social também recebe isso, né? Ele vai pensar no tênis Nike, ele vai pensar na roupa de marca, ele vai pensar nisso porque ele está também sujeito, né, a veiculação de imagens e a questão toda do marketing em cima do modelo que encapsula a questão de ser jovem, né? Bom, aí então, o que acontece, né? Do ponto de vista psicossocial, é a puberdade, ou seja, o corpo muda, né? Então, o menino e a menina começam a sentir que o corpo está mudando. Então, o que significa? É a descoberta da sexualidade, né? Então, se é a descoberta da sexualidade, então o que acontece? Aparece um momento em que ele tem que achar outro tipo de intimidade. Aquela intimidade de menino e menina com os pais não pode mais acontecer, né? Então,
podem surgir aí várias coisas, nesse momento em que ele percebe que, né, a menina, o peito está crescendo, os pelos pubianos nos meninos e nas meninas, a descoberta, né, a conscientização da sexualidade. E aí o que pode acontecer? Dois extremos. Ou fica uma coisa de pudor, né, de vergonha, ou pode ter o modelo do exibicionismo. Né? Por exemplo, essas meninas talvez que estão nesses bailes funks, né, com uma idade de 12, 11 anos de idade, né, e vestidas já de uma forma bastante provocativa. Né? Ou aquele menino, aquela menina que tem vergonha de tudo, né, não tira a camisa dentro de casa, enfim, pode acontecer de tudo, mas é essa mudança no modo de sentir e vivenciar a vida, né, de se ver diante do mundo a partir da mudança da sexualidade. Ele tem que achar outras conexões, ele tem que achar outras formas de viver a vida, porque aquela intimidade que ele tinha antes, com o apogeu da sexualidade que começa a aparecer, não pode acontecer mais. Né? Então, o que acontece? Neste período, há um distanciamento, né? Ele precisa se reapropriar, né, das grandes mudanças que ele está vivendo. E aí são quando os questionamentos transbordam, não é? Todos os contextos. Aí aquela coisa, né? Por que o adolescente é chato? Porque ele vai interrogar os pais, as pessoas significativas de poder, e a relação dele com o mundo externo vai ser submetida a críticas. Né? Então, a partir disso, o que ele precisa? Ele precisa fazer experimentações. E é por meio dessas experimentações que ele vai criando a sua identidade e se diferenciando das figuras de identificação, que são as figuras parentais ou outras dentro, por exemplo, do núcleo familiar. Né? Então, neste momento, ele procura e tem que encontrar outros limites. Ele vai testar limites. Só que esses limites, numa história de vida, assim, eles têm que ser provisórios. Né? Bate ali, né? E volta. Volta como? Volta porque existe uma reflexão, existe um sistema de apoio e proteção, quando está dentro desse momento de bater dentro de uma situação de limite. Né? Então, o que é isso? A postura do adolescente começa a se destacar. Ele começa a falar, eu sou assim. Né? Então, de timidez, daquela pessoa que só interroga, daquele que zoa de todo mundo, né? Então, ele se protege na crítica dos outros, ele caçoa e põe em destaque o outro para se proteger. Ou seja, é a forma como ele está procurando achar a sua identidade, a forma como ele está testando limites, a forma como ele está achando a sua própria identidade, a partir da mudança do corpo. Né? O corpo grita ali e ele tem que se achar. Né? Então, nesse momento, ele entra, né, numa fase muito criativa, mas também que pode ser muito perigosa. Né? Então, por quê? Porque ele vai passar por vários contextos, né? Familiar, social, cultural, e aí, nessa multiplicidade, né, da vida urbana, por exemplo, de uma cidade como São Paulo, eles podem viver vários tipos de adolescência, né? Então, dentro desse modelo, a gente poderia, então, usar o exemplo de um sociólogo francês chamado Robert Castel, que fala, né, quando ele estudou aqui as categorias urbanas brasileiras, que existem dois modelos, o por excesso e o por falta. Né? Então, o adolescente ele pode pertencer à turma do excesso ou ele pode pertencer à turma da falta. Né? Então, o que é isso? O excesso é onde existe um pertencimento social positivo. Né? Ele favorece essa construção de posições autônomas na mudança do corpo e na busca da sua identidade e na provocação de achar os seus limites. Ele tem condições, né, por ele estar na turma do excesso, né, de criar inserções sociais que vão lhe garantir posições autônomas e não de dependência. Por exemplo, dependência de uma política pública. Né? Então, é muito diferente da turma, do adolescente que está dentro da categoria que o Castel fala, que é por falta. Né? Está faltando tudo. Né? Então, como que é a postura desse adolescente neste segmento por falta? Ou seja, essa inscrição social que vem da falta pode deixar marcas psíquicas em todos que dela participam. Né? Então, pensando nisso, né, por exemplo,
as fragilidades dos jovens podem vir em várias dimensões e pelas mais diversas instituições, né? A escola, a saúde, a habitação e o lazer, né? Por exemplo, a escola, o estudo realmente oferece para mim uma oportunidade de inserção? Se ele vem de uma comunidade, de uma situação de falta, né? Será que ele consegue, e se ele tem essa dúvida do poder de integração da escola, né? Se saúde, habitação e lazer, por exemplo, né, são vistos como pouco positivo para ele, então o que acontece, né? Pode ampliar dentro do adolescente o sentimento de desamparo, né? Então, neste momento, a gente consegue pensar, né, no adolescente que está oriundo dessa exclusão, dessa desqualificação social, desse sofrimento social, né, da pobreza, né, por exemplo. Né? Então, neste momento de virar adolescente, quando o corpo faz um grande investimento, o corpo dele está gritando, né, um garoto, por exemplo, com pouco suporte social, né? Sem poder investir no seu próprio corpo ou criar investimentos paralelos, né? Porque ele não acredita nas instituições, então o que sobra para ele? Sobra só o corpo. Então, o corpo acaba sendo a moeda dele, é o capital dele, é o símbolo de privilegiado de distinção. E aí, o que acontece nesse momento? O menino virar homem, a gente está falando de virilidade, né? E aí o que passa na cabeça do menino? Dentro de uma situação onde tem um sofrimento social, tem uma desqualificação, eu não tenho muitas opções, eu não acredito nisso ou naquilo, né? Então, o que ele vai fazer? Eu aqui preciso ser forte, preciso ser macho, preciso ser destemido, né? E esses modos simbólicos de se experimentar e de se construir como viril. Então ele tem que demonstrar força física e fazê-la reconhecida por outros. E nesse momento, o que cai como uma luva? Se ele está numa comunidade, né, com a presença do crime organizado, né? O tráfico dá todas as respostas para esse garoto, né? Tudo que ele precisa para fazer a transição de menino para homem, né, através da virilidade, porque a única coisa que ele tem é o corpo dele, né, o tráfico dá respostas. Ele vira homem na hora. Ele vira um ser viril. Por quê? Porque a própria história do crime, a própria história do ilícito, né, a própria história da irmandade, do brother, né, vai dar, primeiro de tudo, novas experiências, vai dar destaque ao corpo dele, o corpo dele vai ser posto à prova, né, e ele pode vivenciar e experimentar a virilidade, né? Ele vai ter uma pessoa que vai ser o seu mentor, ele vai ter uma ocupação, né, que ele precisa ser homem, ele não pode mostrar nenhuma fragilidade, né, e além de tudo ele vai ter prestígio. Então, se ele vem de uma situação de por falta, pensa bem, sei lá, vamos pensar assim, ó, o cara é um menino fraquinho, magrinho, cheio de pereba, todo, né? Mas ele faz parte dos ele está dentro de do modelo do crime organizado. Então ele entra num baile funk com uma RK-47, o que acontece com ele? Ele ganha todas as minas, né? Então, naquele momento, tudo que ele precisava para esse ritual de passagem está configurado, né? E as minas vão querer ele também. Então, o que acontece? Tem prestígio, alcança ganhos materiais, né? Muito mais, porque é aquela coisa, né? Uma vez eu estava trabalhando com um prefeito de uma cidade próxima de São Paulo, e ele falava, tem que competir com o traficante. Mas como é que você compete com o traficante? Dando uma mochila, uma camiseta, um bonezinho e uma bolsa, sei lá, eu do quê, de R$80 por mês? Se ele ganha isso por hora, ou mais até, né? Então, o que acontece? Ele
que vê todo o marketing desse negócio da juventude, do que a gente é inundado enquanto pessoas de consumo, isso, com o momento que ele entra no crime organizado, ele passa a ter acesso. Então, ele vai poder não só comprar o botijão de gás para a mãe dele, mas como também comprar aquele tênis Nike ou outra marca, sei lá, de mil e poucos reais. Né? Então, ele vai poder adquirir bens de consumo que são valorizados socialmente. E, além disso, o que mais que o tráfico proporciona? Né? Proporciona um play center, proporciona, né, ir numa montanha russa, né, o gosto pelo risco, novas experiências, né, a adrenalina corre nas veias. Né, e aí todos os valores do tráfico, para o menino que tem que virar homem, né, tem que mostrar, eu não sou vacilão, né, eu seguro a onda, né, e eu tenho um pertencimento. Então, também dentro desta questão da sedução, né, por exemplo, para o crime organizado, é a questão do orçamento doméstico. O menino vai poder contribuir, né, dentro de casa. Então, na verdade, tudo isso tem a ver com a influência da contemporaneidade, que é a integração social é relacionada ao poder de consumir. Você não consome, você não é ninguém. O tênis de marca, o boné, a camiseta, carrega uma espécie de direito de existir. É como se fosse a segunda pele. É a falsa impressão de uma pele cidadã. Né? Então, nessa turbulência de experimentações que são normais da adolescência, esses limites, eu me achar, eu me encontrar, meu corpo, etc., né? Tudo isso, se você vem de um modelo de excesso, isso é provisório. Porque você tem o retorno. Né? Você tem alguém que vai te dar um apoio, um sistema de proteção e que vai conversar com você. Ou você vai ter recursos para lidar com essas questões. Agora, se você vem por falta, né, o que era para ser provisório fica permanente. E é isso que a gente acaba vendo em adultos, né, com desenvolvimento de situações de alta vulnerabilidade, ingresso no mundo do crime, na questão do tráfico, das drogas, enfim, até situação de rua e saúde mental. Né? Então, vamos lá. Aqui está falando, olha, ao integrar o universo das atividades ilícitas, o jovem se abstrai do provisório e tem que assumir posturas rígidas. Violência e destemor são a ordem do dia. Medo e insegurança não podem aparecer, são banidos. Então, produz-se um mecanismo do grupo, um mecanismo grupal, né, que fortalece, né, e que não pode ter manifestações de fragilidade, porque isso impediria o exercício das atividades ilícitas. Nesse sentido, então, a subjetividade contemporânea, né, quem está dentro do excesso de consumo disponível para aplacar os indícios de sofrimento individual e coletivo, né, também podem ficar sujeitos à questão de, por exemplo, bens de consumo como sexo e drogas. Mas o jovem com suporte social adequado, eles fazem deste investimento que permite experiências, né, de testagem, de limites, ser provisório. Né? Mesmo em situação de risco ou difíceis, familiares, rede social, sua própria rede subjetiva, né? Tudo isso vai ajudá-lo. Né? Agora, jovens fragilizados socialmente, a experimentação pode perder o caráter transitório, como eu falei, e tornar-se permanente. Tá? Ou seja, no caso do tráfico, onde as instituições passam a estar presentes na vida do jovem como ele, neste momento que ele entra para essa questão ilícita, ele passa a conviver com a questão jurídica, com a questão policial, né? E a violência passa a ser uma parte da vida dele, né? Então, essa violência, seja real ou simbólica, que é praticada por essas instituições, solidifica a ideia disciplinar de que a ordem se dá pela imposição da força física, pelo castigo e pelas humilhações. E se isso não é provisório, né, no sentido que, né, de voltar e ter suporte social, familiar, institucional, né, isso vira permanente.
E aí, quando a gente entra numa instituição prisional, você vê, na verdade, quando você entra numa relação com uma pessoa que tem uma vida né, de exclusão, mas também dedicada à questão do crime, que dentro dela tem um adolescente ali, né, que nunca conseguiu sair desse provisório. Né? Então, ou seja, os suportes sociais podem aprisionar certos jovens ou auxiliá-los a criar outros caminhos que sejam menos arriscados. Né? Então, a ausência de, né, causa isso. Então, as subjetividades, elas são produzidas em um contexto social histórico e têm influência sobre famílias, instituições e a comunidade. E essas subjetividades, então, têm a ver com toda uma colaboração disciplinar. Nenhum olhar poderá abarcar totalmente a infinidade de subjetividades que pode acontecer na vida de um adolescente. Né? Todos os saberes envolvidos têm algo a dizer. Poder ouvir a diferença requer criar pequenos deslocamentos do que estamos habituados a ver e ouvir. Né? Então, quem quer trabalhar com adolescente tem que sair da sua referência, do seu sistema e entrar no sistema, né, daquele adolescente. Novos olhares associados ao nosso próprio podem criar referências originais. Olha, tem muito mais para falar de adolescente, mas vou parar por aqui para deixar esse gostinho para vocês, tá? Para a próxima, venham fazer o curso com a gente ou para a próxima vez que a gente passar por aqui, tá? Então, lembrando que o curso de pós-graduação na Unip é para profissionais que buscam melhores níveis de trabalho, reconhecimento e remuneração, né? E aí está o site da matrícula, né, dos cursos da Unip da Vida Mental. E os contatos tem com o Dr. Eude Lobo, né? E aí está o telefone, o Zap, o telefone da Unip, tudo que vocês precisarem para entrar e fazer o curso com a gente, tá? Muito obrigado e até a próxima.